Talvez você esteja passando por dias em que abrir os olhos pela manhã parece uma batalha impossível de vencer. Dias em que até o simples ato de respirar exige um esforço doloroso. E levantar da cama requer uma coragem que, às vezes, você nem tem certeza se ainda habita em você. Se a vida tem pesado sobre seus ombros como uma névoa silenciosa, densa, escura e fria, que parece apagar toda a luz e sufocar qualquer esperança em você, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Hoje, algo profundo está prestes a mudar em você. Este momento pode ser o ponto de virada que sua alma esperava há tanto tempo, mesmo quando sua mente já quase havia desistido. Você acordou hoje porque os espíritos superiores ainda têm planos lindos para você. Planos de renovação, de cura espiritual verdadeira, de esperança luminosa e de recomeços que trazem paz à sua vida. Este não é um encontro casual. É um chamado divino, um lembrete amoroso de que a luz nunca abandonou o seu caminho. Que ao final desta prece, você não será mais a mesma pessoa. Algo em você será tocado, transformado e renovado. Acredite, nós sabemos como é carregar um peso invisível que ninguém consegue ver, mas que você sente em cada célula do corpo. Como é sorrir por fora enquanto por dentro há um grito silencioso. Você que tem acordado sem motivos para levantar, que tem olhado para o futuro e visto apenas um vazio cinzento. Sua dor é real e ela importa. A depressão não escolhe. Ela não pergunta se você tem fé, se você é forte, se você merece ou não. Ela chega como uma sombra persistente, roubando as cores da vida, transformando dias em desertos emocionais. E o mais difícil é que quem nunca passou por isso, muitas vezes não compreende. Seja forte, dizem. Pense positivo, insistem, como se fosse simples, como se bastasse querer. Mas aqui, neste espaço sagrado, nós compreendemos. E mais importante, os espíritos superiores que nos acompanham também compreendem. A doutrina espírita nos ensina algo revolucionário sobre o sofrimento. Ele nunca é castigo, mas sempre oportunidade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos revela: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é uma promessa vaga, é uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. A depressão, sob a ótica espiritual, é uma prova complexa que pode ter raízes em múltiplas vidas. Às vezes, carregamos feridas de existências passadas, traumas não resolvidos, culpas profundas, vínculos kármicos que precisam ser harmonizados. Outras vezes, é a lei de causa e efeito nos mostrando que precisamos aprender sobre autocompaixão, sobre pedir ajuda, sobre reconhecer nossa vulnerabilidade como parte da jornada humana. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não está passando por isso sozinho. Neste exato momento, existem espíritos protetores ao seu lado, mentores amorosos que conhecem cada lágrima sua, que estiveram com você em vidas passadas e que escolheram te acompanhar nesta encarnação. Eles não podem tirar sua prova, porque isso interromperia seu crescimento espiritual. Mas podem enviar fluidos curadores, inspirações, sinais, encontros divinos. A reencarnação nos mostra que esta vida é apenas um capítulo, importante, mas não o único. O que você está vivendo hoje está te preparando para algo maior. Sua alma está sendo lapidada, polida, fortalecida. E cada dia que você resiste, cada manhã que você levanta mesmo sem forças, é uma vitória espiritual monumental. Ao término desta prece, você terá experimentado uma conexão real com o plano espiritual superior. Os fluidos benéficos que serão irradiados trarão alívio emocional, clareza mental e uma sensação de amparo que talvez você não sentia há muito. A presença dos mentores espirituais proporcionará uma abertura em seu campo energético, como se uma janela fosse aberta em um quarto escuro, permitindo que a luz entre novamente. Você não estará curado instantaneamente, porque cura verdadeira é processo, não milagre isolado, mas estará fortalecido para dar o próximo passo. E essa é a promessa: renovação gradual,
Amparo constante, luz progressiva. Junte-se a nós nesta corrente de luz. Agora vamos nos recolher para a prece profunda. Respire fundo. Feche os olhos se puder e permita que os mentores espirituais se aproximem e que a luz de Jesus te envolva neste momento sagrado. Pai Celestial, Jesus amado, mentores espirituais de luz, nós vos agradecemos por este momento sagrado. Agradecemos pela vida, ainda que ela tenha parecido pesada demais em tantos dias. Agradecemos pela oportunidade de evolução, mesmo quando não compreendemos o porquê das dores que carregamos, pelo despertar da consciência, pela luz que nos guia mesmo quando nossos olhos só enxergam escuridão. Agradecemos pelas provas que nos fortalecem, por mais difíceis que sejam, pelos laços que nos unem, pela família espiritual que nos acompanha silenciosamente em cada passo. Mesmo quando não compreendemos o sentido do sofrimento, confiamos na sabedoria divina que tudo conduz para o bem. Agradecemos por cada respiração, por cada amanhecer que nos dá nova chance. Por estarmos aqui agora, ainda tentando, ainda buscando, ainda acreditando que pode haver luz depois da tempestade. Hoje, nós declaramos nossa abertura à luz divina. Declaramos que estamos prontos para a transformação. Declaramos que as correntes do passado não nos prendem mais. Declaramos que merecemos paz, merecemos alegria, merecemos viver plenamente. Pedimos aos mentores espirituais que nos envolvam em fluidos de paz, de serenidade e de renovação profunda. Que seus braços invisíveis nos amparem quando as pernas fraquejam. Que suas vozes sussurrem esperança quando só ouvimos o silêncio do desespero. Declaramos que a depressão será tocada pela luz divina. Declaramos que onde havia dor emocional profunda, haverá esclarecimento e compreensão espiritual. Onde havia escuridão mental, haverá claridade e discernimento. Onde havia desespero, haverá esperança renovada como água fresca em terra seca. Onde havia solidão, haverá consciência de amparo espiritual. Onde havia vontade de desistir, haverá força para mais um dia, e depois mais um, e depois mais um. Pedimos que os fluidos curadores permeiem cada célula do nosso cérebro, harmonizando os neurotransmissores que estão em desequilíbrio. Que a química do corpo encontre seu ritmo natural novamente. Que as ansiedades sejam dissolvidas pela fé raciocinada. Que os pensamentos obsessivos percam força. Que os medos irracionais sejam expostos à luz da razão e se desfaçam como névoa ao sol. Que as tristezas profundas sejam acolhidas, porque sentir é humano, é legítimo, é sagrado. Mas que elas não nos definam, não nos aprisionem, não nos roubem o direito de também sentir alegria. Que a culpa que carregamos, de vidas passadas ou desta, seja transmutada em aprendizado. Que compreendamos que errar é parte da jornada evolutiva e que o perdão de si mesmo é um dos maiores atos de caridade. Que os fluidos curadores permeiem nosso corpo, restaurando o que precisa ser restaurado. Que o cansaço extremo, a fadiga que não passa com descanso, seja aliviada gradualmente. Que desequilíbrios hormonais, deficiências químicas, desarmonias orgânicas sejam reajustados conforme a lei divina e as possibilidades kármicas. Que encontremos os tratamentos corretos, os profissionais adequados, os remédios necessários. Porque a medicina do corpo e a medicina da alma andam juntas. E buscar ajuda médica é também um ato de espiritualidade, de respeito pelo templo sagrado que é nosso corpo. Que os laços familiares sejam harmonizados, especialmente com aqueles que não compreendem nossa dor. Que eles recebam intuições de como nos ajudar, de como estar presentes sem julgar. Que o amor fraterno prevaleça no lar, mesmo quando estamos distantes emocionalmente. Que nossa família reconheça que não estamos escolhendo sofrer. Estamos atravessando uma tempestade e precisamos de porto seguro, não de cobrança. Que sejamos perdoados pelas vezes em que nossa dor se manifestou em irritação, em afastamento, em silêncio.
e que também tenhamos força para perdoar quem nos magoou com frases como "isso é frescura", ou "você precisa se esforçar mais", que oportunidades de crescimento se apresentem respeitando nosso ritmo atual. Que possamos trabalhar sem nos destruir, produzir sem nos anular. Que nosso labor seja abençoado e frutífero, mesmo quando a produtividade está baixa. Que compreendamos que nosso valor não está em quanto produzimos, mas em quem somos como almas em evolução. Que as provisões materiais não faltem, porque sabemos que preocupações financeiras agravam a depressão. Que portas se abram, que ajudas cheguem, que o sustento seja garantido enquanto nos curamos. Que encontros sejam divinos, afastando relacionamentos que drenam nossa energia e aproximando pessoas que nos compreendem genuinamente. Que a caridade e o perdão guiem nossas interações. Que nos afastemos de quem minimiza nossa dor, mas que também saibamos reconhecer quem está tentando ajudar. Mesmo que de forma desajeitada, que o amor verdadeiro encontre espaço em nosso coração. O amor que aceita, que espera, que não exige perfeição, e que também sejamos capazes de oferecer esse amor, começando por nós mesmos. Que amizades genuínas se fortaleçam e que a solidão seja preenchida pela consciência de que os espíritos amigos estão sempre ao nosso lado. Que os espíritos protetores nos cerquem com uma muralha de luz, impedindo que influências espirituais negativas agravem nosso estado. Porque sabemos que a depressão atrai espíritos em sofrimento que ressoam com nossa frequência baixa. Que esses irmãos também sejam socorridos, encaminhados para tratamento espiritual, para que parem de drenar nossa energia vital. Que influências obsessivas sejam afastadas pela frequência de luz que estamos irradiando agora. Que a proteção divina seja como um escudo de amor ao nosso redor. Que nossa casa seja um templo sagrado, livre de vibrações densas. Que nosso lar seja refúgio, não campo de batalha espiritual. Que compreendamos nossa missão nesta encarnação. Que entendamos que passar pela depressão e vencê-la pode ser parte do nosso propósito, para depois ajudar outros que sofrem do mesmo mal. Que cada prova seja oportunidade de crescimento. Que olhemos para trás daqui a alguns anos e vejamos não apenas a dor, mas a força que ganhamos, a empatia que desenvolvemos, a profundidade espiritual que alcançamos. Que nossa evolução espiritual seja acelerada através dessa experiência. Que aprendamos sobre vulnerabilidade, sobre pedir ajuda, sobre aceitar imperfeição, sobre ter compaixão por nós mesmos. Que nossa jornada inspire outros. Que nossa história seja luz para quem ainda está na escuridão mais profunda. Nós oramos não apenas por nós, mas por todos que nos ouvem neste momento. Por aquele que chora em silêncio no quarto escuro, que a consolação chegue como abraço invisível, mas real. Por aquele que duvida se vale a pena continuar, que a fé se renove como chama, que não se apaga mesmo no vento forte. Por aquele que está sozinho, cercado de pessoas, mas completamente isolado em sua dor, que sinta a presença tangível dos mentores espirituais. Por aquele que enfrenta a depressão junto com doenças físicas, que os fluidos curadores operem em todos os níveis, corpo, mente e espírito. Por aquele que perdeu a esperança de dias melhores, que a luz renasça em seu coração como a aurora depois da noite mais longa. Por aquele que não consegue mais orar, que está tão exausto, que nem forças tem para pedir ajuda, que esta oração seja feita em seu nome. Que os anjos saibam seu nome, sua dor, sua necessidade. Por todos nós, querido Pai, que formamos esta corrente de luz, que nossa união nos fortaleça. Que ninguém desista no meio do caminho, porque eu, diante do divino Deus, reafirmo: eu mereço a paz. Eu mereço a luz. Eu escolho a vida e a felicidade. Que assim seja, que assim já é. Se você sentiu algo diferente durante essa prece, saiba que não foi coincidência ou sugestão psicológica. Os mentores espirituais estavam presentes
irradiando fluidos benéficos como ondas invisíveis, mas poderosas. Talvez você tenha sentido um peso saindo dos ombros, ou uma paz estranha, considerando o turbilhão que estava dentro de você há poucos minutos. Talvez uma clareza surgindo, como se uma névoa mental se dissipasse parcialmente. Ou simplesmente uma sensação de não estar tão sozinho quanto pensava. Isso é real. A conexão espiritual aconteceu. E ela continuará operando em você nas próximas horas e dias. Deixe-me compartilhar algo que Allan Kardec nos revelou em O Livro dos Espíritos. Nosso estado emocional é influenciado por 3 fatores: o corpo físico, o perispírito, corpo espiritual, e as influências externas, incluindo outros espíritos. A depressão clínica, aquela diagnosticada por médicos, tem sim componentes físicos: desequilíbrio químico, alterações cerebrais, genética, e não há absolutamente nada de errado em tratar isso com medicamentos. Jesus curava o corpo, e os remédios são bênçãos divinas através da ciência. Mas há também o componente perispiritual. Imagine o perispírito como uma esponja que absorve impressões de vidas passadas. Se em existências anteriores vivemos traumas profundos, perdas trágicas, suicídio, culpas devastadoras, essas marcas ficam gravadas. Na reencarnação atual, elas podem se manifestar como tendência à depressão. Há uma história real, relatada em livros de terapia de vidas passadas com base espírita. Uma mulher sofria de depressão severa desde jovem, sem causa aparente. Durante uma regressão mediúnica terapêutica, descobriu que em vida anterior havia sido mãe de uma criança que morreu afogada enquanto brincava perto de um rio. A culpa era tão profunda que, mesmo desencarnada, essa alma ficou presa em sofrimento por décadas. Ao reencarnar, trouxe essa marca. O tratamento: perdoar-se. Compreender que acidentes acontecem, que ela amava a criança, que não foi negligência deliberada. Aos poucos, com terapia e espiritualidade, a depressão cedeu. Esse exemplo nos mostra algo fundamental. A depressão pode ser prova expiatória, resgatando erros do passado, ou prova de aperfeiçoamento, desenvolvendo virtudes como paciência, humildade e empatia. Nunca é castigo. É sempre oportunidade de crescimento. E aqui entra a lei de causa e efeito, tão mal compreendida. Não é você estar deprimido porque foi mal em vidas passadas. É mais complexo. Talvez você esteja aprendendo sobre autocompaixão porque em outras vidas foi duro consigo e com outros. Ou desenvolvendo empatia para depois ajudar milhares de pessoas. Ou resgatando equilíbrios que ficaram pendentes. Mas, e isso é crucial, temos livre-arbítrio. Podemos passar pela prova com revolta e amargor ou com aceitação ativa e busca de soluções. Podemos nos isolar completamente ou pedir ajuda. Podemos abandonar o tratamento ou persistir mesmo quando parece não funcionar. Os espíritos superiores nos ajudam, mas não fazem por nós. Eles inspiram o médico que nos atende. Colocam em nosso caminho o terapeuta certo. Sussurram: não desista hoje. Mas a escolha de levantar, de tomar o remédio, de fazer a terapia, essa é nossa. E essa é a beleza da lei do amor e da caridade. Ela se aplica também a nós mesmos. Caridade não é só ajudar o próximo, é ter compaixão pela sua própria jornada. É dizer: eu estou fazendo o melhor que posso hoje e isso é suficiente. Mas a oração, por mais poderosa que seja, precisa de você. Os espíritos superiores não fazem por nós. Eles nos ajudam a fazer. Eles iluminam o caminho, mas precisamos caminhar. Então, a partir de hoje, eu te convido a todo dia, ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, faça 2 minutos de conexão espiritual. Não precisa ser oração elaborada. Apenas diga em pensamento ou voz baixa: bom dia, meus protetores espirituais. Eu sei que estou em prova difícil. Preciso de forças para hoje. Apenas hoje. Me ajudem a enxergar um motivo para levantar. Um pequeno motivo já basta. E preste atenção.
Talvez venha uma memória boa, ou um pensamento sobre alguém que você ama, ou simplesmente a ideia de tomar um café quentinho. Essas são inspirações deles. São pequenas luzes que eles acendem. Todo mundo fala de gratidão, mas quando se está deprimido, isso pode soar cruel. Como ser grato quando tudo parece cinza? A gratidão realista é diferente. Não é fingir felicidade. É reconhecer conquistas microscópicas. Hoje levantei da cama. Isso foi difícil, mas fiz. Tomei banho mesmo sem vontade. Alguém me mandou mensagem e não me senti totalmente sozinho. Anote 3 coisas assim por dia. Não precisam ser grandes. Pequenas vitórias são vitórias, mas 1% de melhora diária é possível. Por cento pode ser responder uma mensagem que estava ignorando, abrir a janela e respirar ar fresco por 5 minutos, ouvir uma música que você costumava gostar, não cancelar a consulta médica que estava pensando em desmarcar em 100 dias. Você terá crescido 100%. Não pela matemática literal, mas pelo acúmulo de pequenas vitórias que reconstroem a vida. E lembre-se sempre, a oração harmoniza os fluidos espirituais, mas a ação transforma a matéria. A fé sem obras é vã, e a fé raciocinada nos convida à mudança. Jesus não apenas orava pelos enfermos, ele agia, dizia, levanta-te e anda. Ele te diz isso hoje. Levante-se na medida do possível e ande, mesmo que seja apenas um pequeno passo. Fico feliz que você chegou até este momento. Isso não é pouco. Quando talvez sua mente estivesse gritando para desistir, desligar, voltar para a cama. Muitos desistem no meio, mas você permaneceu. Isso mostra algo poderoso. Sua alma está pronta para a luz. Ela está cansada da escuridão. Ela quer renascer. E ela vai. Um dia de cada vez, 1 hora de cada vez, 1 minuto de cada vez, se necessário. Agora eu te faço um convite especial. Nos próximos 7 dias, retorne a esta oração. Todo dia, no mesmo horário, se possível. Não precisa ouvir tudo se não tiver tempo. Mas volte e receba os fluidos espirituais renovados. Por que 7 dias? Porque na espiritualidade, 7 representa ciclos de transformação. É o tempo mínimo para começar a reprogramar padrões energéticos, para fortalecer a conexão com seus mentores, para que os fluidos curadores realmente se assentem em seu campo perispiritual. Ao final desses 7 dias, volte aqui nos comentários e compartilhe seu breve testemunho. Completei os 7 dias. Sinto-me um pouco mais leve. Voltei todos os dias. A depressão ainda está aqui, mas me sinto menos sozinho. Consegui levantar da cama com um pouco menos de esforço. Conte o que mudou, mesmo que seja sutil. Porque sua história pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. Alguém lerá seu testemunho e pensará: se essa pessoa conseguiu 7 dias, eu consigo hoje. Se esta oração tocou seu coração, escreva gratidão eterna nos comentários. Isso fortalece a corrente de luz e permite que o algoritmo leve essa mensagem a mais pessoas que precisam desesperadamente. Deixe seu like neste vídeo. Cada curtida é como acender uma vela digital, expandindo a luz para outros corações aflitos. Compartilhe com alguém que você ama e que está passando por dificuldades. Talvez essa pessoa não consiga pedir ajuda, mas você pode levar a ajuda até ela. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana temos novas orações e ensinamentos espíritas. Não é sobre crescer o canal, é sobre criar uma comunidade de amparo mútuo. Se você tem um pedido específico, escreva nos comentários. Nossa corrente fraterna orará por você. Nada do que você compartilhar será julgado. Aqui é espaço de acolhimento sempre. Que os mentores espirituais continuem te guiando nesta jornada. Que a luz divina ilumine cada passo seu. Não necessariamente todo o caminho de uma vez, mas pelo menos o próximo passo. E depois o seguinte. E depois o próximo. Que você nunca se esqueça, não estamos sós.
Os espíritos protetores caminham conosco sempre. Eles carregam o que está pesado demais. Eles sussurram esperança, quando só ouvimos desespero. Eles nunca, jamais desistem de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Que você encontre forças para mais um dia, e depois outro, e outro. Até que um dia você olhe para trás e perceba: eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, eu evoluí. A depressão não te define. Ela é uma página da sua história, não a história inteira. E você, alma corajosa, está escrevendo um final de superação que inspirará gerações. Lembre-se, separados somos pontos de vista, mas juntos somos uma força de luz muito maior. Afinal, você está no Consolador da alma. Que assim seja, e assim já é.